Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos meditar aqui em 1 Timóteo 6, a partir do 7, que diz assim: Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com suas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Que guarde este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempiterna. Amém. Então aqui nós temos aqui o profeta falando a respeito do dinheiro. Aqui ele não quer dizer que porque não temos que ser ricos, nós não temos é que nos apegar. Porque aqui ele fala a respeito daqueles que lá naquele tempo dele perdeu a fé, se vendeu por causa de doutrinas vãs e porque o dinheiro foi a cobiça. Olha só o que aconteceu lá com Geazi, quando o profeta mandou Naamã mergulhar 7 vezes no rio e ele não quis fazer. Mas os seus servos disseram: Senhor, coisas leves mandou fazer e tu não fez? E ele voltou e fez. E aí ele voltou no profeta para dar bens materiais para ele. E o profeta disse que nada faria por dinheiro. E ali Naamã foi embora e o Geazi, que era o auxiliar do profeta, correu atrás, a cobiça, os olhos lhe cresceram porque eram bens valiosos, ouro, prata, vestes reais. E ele correu atrás do Naamã e pediu as vestes e moedas. E o Naamã deu para ele. E quando ele escondeu. Mas quando ele chegou em frente, o profeta já sabia o que ele tinha feito. E ali o que aconteceu? Ele perdeu a sua saúde. A cobiça ali é nesse sentido que ele fala. O profeta não ia cobrar por ter mandado Naamã tomar banho lá 7 vezes, mergulhar 7 vezes no rio e ficar bom da lepra. Ele não queria bens porque aquele dom era dom de Deus que deu para ele. Ele jamais poderia cobrar. Mas o auxiliar ficou com um olho grande. E ali o que ocorreu? A lepra que era do Naamã passou para ele. E ele viveu isolado o resto da vida. E toda a sua descendência foi leproso. Pela cobiça que ele teve. Ele deixou os mandamentos que o profeta estava lhe ensinando todos os dias. Então é isso que o profeta fala. Não é pecado ser rico, mas nós não podemos depositar a confiança só no dinheiro e deixar Deus de lado, como muitos fazem. Aí olha só o que Catharine Bolt escreveu. A experiência humana justifica a palavra divina. Mostra-me um homem que ama o dinheiro só para acumulá-lo e deixá-lo para seus filhos. E eu lhe mostrarei um homem de quem o diabo se lembra. Amigos vão até seu armário. Vejam se vocês estão de algum modo sob o domínio deste ídolo da ganância. Vejam por que vocês valorizam demais seu dinheiro. Percebam o que vocês intentam fazer com ele. Considere se você tivesse um marido, uma esposa, um filho na escravidão e pudesse resgatá-lo. Com quanto do dinheiro você ficaria? Pense
Com quanto você deveria ficar enquanto milhares de seus irmãos são escravos do pecado e do diabo, e quanto o seu dinheiro seria útil para libertá-los? Considere esse assunto como faria se estivesse com o seu administrador. Então aqui ela está falando a respeito de pessoas se tivesse parente escravo. Ficaria com o dinheiro e deixaria ele lá sendo escravo? Ou você usaria os seus bens para libertar o seu parente? É uma pergunta. Pense, medite direitinho nessa palavra. Aí ele diz aqui assim, ó. No 13, o que é que diz o 13? Mande-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilato. Enquanto lia e considerava as palavras de Paulo e Timóteo, o jovem Jonathan Edward sentiu um forte senso de majestade da grandeza de Deus. Que privilégio era servir a um ser tão grandioso. Que honra o Senhor nos concedeu ao chamar-nos para seu serviço. A experiência daquele dia mudou para sempre a vida de Eduardo. Mas ele insistiu em considerá-lo uma experiência de conversão, uma vez que seus líderes espirituais lhe disseram que o medo do inferno era uma parte essencial de qualquer convenção. E ele não conseguia encontrar em sua experiência qualquer vestígio de medo, mas somente encantamento, temor, paz, alegria e gratidão. Olha só. Aqui o Eduardo está dizendo que após ele ouvir, ele lê as palavras de Paulo e Timóteo. Ele sentiu o quê? Uma sensação de majestade da grandeza de Deus. É isso que a palavra nos traz. Quando você tira o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor, você sente o quê? A sensação de paz. Você não tem medo do inferno, porque você sente paz, você tem a certeza da sua salvação. Quando nós temos certeza, nós não temos que ter medo do inferno. Porque o diabo e seus demônios, o inferno é para eles. Então que você venha tirar o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Porque ela é viva e eficaz. Olha só o que diz bem aqui, o 18, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Então, essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem de salvação. Tire o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Não deixe para amanhã. Dê um passo para Cristo hoje. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe e te guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos e se inscreva no meu canal.